Fala galera, tudo bem? Eu sou o Marco Guerin e hoje eu estou gravando uma aula, um pouco diferente dos vídeos que eu estou acostumado a gravar. Hoje é uma aula e a gente vai falar sobre como organizar as nossas produções. Como que eu, na minha visão, como que eu tenho feito durante todos esses anos para organizar antes de começar a gravar, antes de querer chegar no resultado final, como que eu planejo isso? Eu julgo isso ser algo crucial para a gente poder ter bons resultados das nossas produções. Então assim, se concentre, pegue um papel, uma caneta para você poder anotar, vai ser algo bem didático, vai ser algo bem legal. Se você seguir isso passo a passo, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar a resultados muito melhores, tá bom? Vou dar algumas dicas aqui, vou falando. Eu também queria deixar muito claro que essa é a minha forma de trabalhar, o meu método tem funcionado durante esses anos e eu tenho certeza que pode servir para você também. Tem um conceito que eu aprendi alguns anos atrás e eu uso ele como uma verdade para mim. Ele diz assim, que uma boa música já é uma boa música quando tocada com voz e violão. O que ele quer dizer? Que a música que precisa de muitos elementos para se tornar uma boa música, provavelmente não é uma boa música, né? Então, o primeiro passo para que a gente possa ter um material interessante, um bom material, é uma boa seleção de repertório. Você ter uma música que você já goste dela quando você toca ela com violão, ou com um piano, com um teclado, seja lá como for. Eu sei que existem muitos relatos de muitos artistas, né, que dizem que às vezes uma música não era a que eles tinham a maior expectativa, mas aquela música acabou entrando no repertório, acabou virando um sucesso, A gente ouve muito isso, enfim, um monte de artistas sempre falou isso. Só que assim, para um CD, vamos supor, de 10, 12 músicas, um artista recebeu 100, 150 músicas, passou por um crivo de seleção muito grande, e provavelmente o cantor deu a sua opinião, o produtor, a gravadora, enfim. Então assim, o primeiro passo é escolha uma música que você perceba, e você pode também pedir a opinião de outras pessoas, você pode cantar ela para outras pessoas ouvirem, sabe? Perceba os momentos bons, se essa música tem um bom refrão, tem uma boa letra, se principalmente ela passa a mensagem que você entende que ela precisa passar, porque isso é muito importante. Então, o primeiro lugar é esse. Faça uma boa seleção de repertório, busque uma boa música, não grave assim a primeira música, que seja um pouco intuitivo nisso, de entender qual música você deve gravar. Então escolha bem, isso é algo bem importante. Um outro ponto importante para mim, é crucial para que uma música se torne uma boa música, é você escolher um bom tom para o cantor. É horrível quando você percebe que um cantor cantou uma música num tom muito alto, ou num tom muito baixo, ou que ficou desconfortável para a voz dele. Analise bem a tessitura, né? Analise a extensão vocal do seu cantor, analise o melhor estilo que ele canta e tente colocar um tom que fique agradável para ele. Faça testes, mude a tonalidade, cante a primeira parte A, ponte, refrão, vê se no refrão não vai ficar muito alto. Enfim, procure e tente achar esse tom que fique o mais confortável possível para que o cantor possa cantar, porque isso vai ser algo muito importante, principalmente porque cantar em estúdio, para quem está acostumado, para quem já cantou, sabe que é diferente de cantar ao vivo. O clima do estúdio é outro, assim. Absorver a essência do cantor no estúdio é muito mais difícil, principalmente quando ele não tem a experiência ainda de cantar no estúdio. Então é muito importante que você consiga achar esse tom perfeito, né, para que fique muito bom para o cantor, para que fique... Pergunte para o cantor, pergunte para ele se ficou confortável, insista nessa pergunta, porque lá na frente isso vai ser muito importante para pensar no geral da música, no arranjo geral. Outro ponto muito importante é buscar boas referências para a música que você vai produzir.
Isso não quer dizer que o que você vai fazer seja um plágio, não. Todo mundo, todos os grandes produtores, todos os produtores que já são mais experientes, eles constroem aquilo que eles fazem em cima, né, nos ombros, como a gente diz, ou no alicerce de alguém que já construiu algo antes. Muitas vezes, principalmente quando quem está começando, a gente tem a probabilidade de pensar que isso é errado, que isso é feio, que eu devo ser extremamente criativo, que eu devo inventar, que eu devo criar. E realmente, você deve ser criativo, você deve criar, você deve... Mas não existe nada de errado em você compor, em você produzir, né, principalmente algo, usando um outro artista que já consolidado, ou algum artista que você goste muito, como uma referência para aquilo que você vai produzir, porque isso vai servir de norte, né? Isso serve como uma bússola para onde você deseja chegar. Então você vai pegar, você já escolheu o tom, já tem a música, e você vai pegar, bom, eu gosto, eu acho que essa música tem um pouco a ver com um determinado artista, e você vai escolher lá uma música. O que você vai observar dessa música? Você vai observar a estrutura dela, quais instrumentos compõem essa música. Essa música tem muitos elementos eletrônicos, ela tem uma linha de guitarra mais distorcida, mais agressiva, ela tem alguns instrumentos de percussão, enfim. Você vai pegar e vai colocar num papel isso. Você vai anotar o que você percebe nessa música que você vai usar como referência. Existe um termo para quem está estudando, seja o que for, qualquer coisa, né? Que é uma das etapas do aprendizado, é a cópia, né? É você ter alguém que seja o seu mestre, o seu mentor, o seu discipulador, podemos assim dizer. Alguém com que você vai usar de referência para isso, né? Então não fique com essa ideia na cabeça. Eu posso falar porque eu já tive, né? Já tentei produzir muita coisa sem usar nada de referência, e aí no fim das contas você tem uma salada de fruta e você já não entende mais nada. E quando você produz tendo um mestre como referência, isso vai ajudar muito você. Você vai fazer esse exercício nesse momento da produção. Pega um papel, eu gosto muito, pode ser no computador também, mas eu particularmente gosto desse tipo de coisa no papel. Anota a estrutura dessa música, os instrumentos que ela tem, cada detalhe, como é que está a divisão de vozes, tem back vocal, e você vai perceber que você dá um outro norte para aquilo que você está fazendo, né? E obviamente que não vai ficar igual, por quê? Porque você não é aquele produtor, você não é aquele artista, e os músicos que vão gravar não são os mesmos. Então vai ser algo que é inspirado em alguém, em alguma outra música, em algum outro produtor, mas que certamente vai ter a sua identidade, vai ter o seu DNA naquela produção. Então não fique com esse medo de achar que você está copiando, porque isso é normal, e isso acontece e sempre aconteceu e sempre vai acontecer em qualquer área, e na música não é diferente. Bom, e após essa etapa em que você escolhe uma referência para que você possa basear a sua produção, que você já tem a tonalidade correta, que você já escolheu a música, enfim, já tem toda essa parte. Também é interessante você colocar no papel a estrutura da música no sentido de introdução, parte A, refrão, parte B. Você tem essa estrutura já anotada no papel, porque ela facilita na hora de você passar isso para o computador. E obviamente que você pode montar, e na hora de produzir, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, isso pode sofrer alterações, mas é bem importante que você tenha isso já anotado. Eu sei que eu particularmente tenho bastante facilidade de decorar isso, né, de ter isso na mente, mas anotar isso é um bom exercício, né, porque no meio de, às vezes a gente pode acabar se confundindo um pouco, alguma coisa. Então é bem importante que você anote essa estrutura, parte A, refrão. Uma outra dica legal é que se você não entende muito assim de compassos, tempo, você estude um pouco isso, porque isso ajuda bastante e facilita, até se você quer passar essa informação
para outros músicos na produção. Se você é o produtor e quer passar isso, é importante você saber isso, né? Acredito que a maioria das pessoas sabe, pelo menos assim, estruturar um compasso, contagem de compasso, 4x4, 3x4, enfim, esse tipo de coisa é bem importante, tá? Se você não sabe, então é legal você buscar esse conhecimento. Caso você saiba, coloca isso no papel. Isso ajuda muito também no desenvolvimento da produção. Tendo toda essa parte agora já estruturada no papel, outra coisa muito importante é você escolher um BPM correto para a música, né? O andamento, né? Porque assim como é horrível você ouvir um cantor que não está confortável cantando numa tonalidade, também fica muito ruim uma música que não tem um andamento correto. Uma música que às vezes, como a gente diz, né, parece que ela está para trás, parece que ela está lenta, está puxada para trás. Ou uma música que está muito acelerada, né? Uma música que deveria ser um pouco mais lenta, às vezes está muito acelerada e ela perde o balanço que ela poderia ter. Também para o cantor isso é importante, porque às vezes a música parece que sem a voz parece que está legal, mas quando o cantor vai colocar a voz, pode ser que fique muito rápido a voz dele, pode ser que a dicção seja prejudicada. Enfim, você precisa analisar bem os BPMs, né, o andamento dessa música. E é até legal, porque às vezes ela fica legal num BPM, isso já aconteceu bastante no estúdio, né? Ela fica legal num BPM, mas às vezes a voz fica um pouco atropelada. Mas, pô, ficou legal naquele andamento. Então, às vezes você pode dar uma mexida na melodia, até trocar alguma palavra, que às vezes a palavra tem muitas sílabas, por exemplo, para encaixar num certo espaço, e às vezes dá para mudar um pouco tanto a palavra em si, como a métrica dessa palavra, a métrica para encaixar, né? Então isso é muito importante, você achar um meio termo entre o andamento perfeito e essa coisa de encaixar a voz, que eu acho que é o mais importante assim de tudo isso. Claro que os instrumentos também vão ser importantes, você perceber que a música não está muito acelerada ou muito lenta, né? Mas essa coisa da voz se encaixar perfeita e ter uma fluidez assim, todo é bem importante. Então se atente muito no andamento, né? Eu vejo que às vezes o grande problema, principalmente de quem está iniciando, é ser afoito, ser acelerado, querer fazer tudo, vamos fazer. E às vezes, eu volto a falar, né, às vezes a gente ouve muitos relatos de cantores que eu cheguei no estúdio e a música veio na hora e a gente saiu tocando e gravou e ficou bom. Obviamente, né, isso eu acredito já aconteceu muitas vezes, né? A gente poderia dar vários relatos, e tem relatos de gente, enfim, muito famosa, de grandes bandas que tem isso, assim, do cara, sei lá, tá sentado num sofá e tocar guitarra e aquele solo ficou, né? Do cantor cantar com o microfone dinâmico na mão, sentado, e ficou melhor. Enfim, nem tudo é tão ortodoxo, né? Mas como nós estamos num processo de aprendizado, né, a gente precisa ter esses cuidados, ser muito ortodoxo nisso, fazer as coisas com regras, tendo uma linha de pensamento, porque isso facilita, tá? Seja exaustivo nessas primeiras etapas. Por quê? Porque nesse momento, a partir dessa etapa, nós chegamos num momento em que nós vamos pegar tudo isso que a gente fez até agora, que foi no papel, foi anotando, foi no computador, e nós vamos transferir isso para uma DAW, para um computador, para onde você, né, para a sua plataforma de gravação, para onde você grava. Você percebe a importância disso? Claro, obviamente que muito provavelmente essa música que você tinha ela gravada, voz e violão, seja no seu celular, no gravador, no computador, etc. Então, muito provavelmente. Mas depois que você começou a estruturar essa música com as etapas que eu falei anteriormente, esse ponto é muito importante, porque perceba que você chega para gravar essa música no seu computador, na sua plataforma de gravação, muito mais estruturado. Você não está assim gravando informações ao vento, assim, como vamos ver se vai dar certo, né? Você chega para a pré-produção da música muito mais preparado.
Então o que você vai fazer nesse momento? Você vai abrir a sua DAW, vai abrir o seu projeto, montar o seu projeto, colocar lá o tempo e vai gravar uma guia conforme a estrutura que você gravou com voz e violão, tá? Vai gravar essa estrutura com voz e violão, ou voz e teclado, enfim, como você achar melhor. E vai gravar essa música, vai gravar essa guia que a gente chama, né? Ainda não é o momento dela estar sendo gravada valendo. Você vai gravar essa guia. Depois de você ter essa guia gravada, com metrônomo, isso é muito importante, grave com metrônomo. Existem bandas que gravam sem metrônomo, existem bandas que gravam sem metrônomo. Porém, como eu falei, nesse processo que nós estamos, é extremamente importante que você grave com metrônomo, grave no tempo, faça isso e assim, grave essa guia, grave, regrave, faça até ficar no tempo assim, que não fique, obviamente, né, que tem coisas que não ficam exatamente porque nós não somos robôs, mas também nós não podemos deixar nada perceptível assim, ou nada que comprometa a gravação dos próximos instrumentos, tá? Então é bem importante isso. Tendo essa guia gravada, esse momento você já pode, né, depois de ouvir ela, você já pode perceber que realmente ficou bom, ficou bem gravado, o tom ficou bom. Caso você nesse momento perceba que ainda não ficou tão bom, regrave em outro tom, mude, troque o andamento. Hoje em dia, a maioria dos softwares tem o recurso como no Pro Tools, do Elastic Audio. Então você pode aumentar o BPM, diminuir o BPM sem mexer no áudio, né? Então você consegue, depois de gravado, mudar. Se você percebeu que tem alguma diferencinha, mude ali, teste. No meu caso, qual é o próximo passo que eu faço das minhas produções? Isso sou eu. Eu prefiro gravar uma bateria virtual para dar uma ideia para que o baterista saiba. Tem produtores que já, ou principalmente quando é uma banda, né, que já está acostumado às vezes a tocar aquela música, o produtor gosta de já passar o batera, já grava. Eu particularmente gosto de montar toda a pré-produção com instrumentos virtuais ou com bateria principalmente virtual, colocando os efeitos, testando, porque a pré-produção é um momento de você testar, é um momento de você buscar os instrumentos corretos, ouvindo sempre, né? Importe para o seu projeto também aquela referência que você já estava usando. Por quê? Porque ela vai sempre te dar um norte, você sempre volta nela. Faça algum passo, grave alguma coisa, volte na sua referência. Coloque mais alguma coisa, volta na sua referência, para que você sempre perceba se você está indo para o caminho correto. E obviamente que você pode, no meio disso, imprimir as suas digitais, colocar coisas que você acha. Pô, aquela música não tem um determinado instrumento, um determinado efeito, mas tem numa outra música, ou eu tive uma ideia. Isso, obviamente que isso não tem problema nenhum. Mas sempre procure fazer algo e voltar na sua referência, para que você não perca esse trilho, para que você não perca esse caminho, tá? Então você vai gravar aí os instrumentos, as pré-produção, vai testar vai testar todos os elementos da música para chegar numa finalização de arranjo, né, de pré-produção. Tendo finalizado essa pré-produção, você, mais uma vez, você ouve ela, escuta toda, e esse é o momento crucial dessa pré-produção. Por quê? Porque é o momento onde você vai bater o martelo. Se realmente as suas ideias são aquelas, ou você quer mudar alguma coisa. Você que já manja de edição, é bem fácil cortar um refrão, colar, em vez de um colocar dois, ou era dois coloca um, mexa na estrutura se for necessário, enfim, deixa isso pronto, tá? Você tendo essa referência, essa pré-produção pronta, você bateu o martelo, é isso, exporta ela, já exporta um arquivo dessa pré-produção. Existe um dito popular na música, né, no estúdio, que a gente sempre fala que música, tudo que é relacionado à música, a gente nunca acaba, a gente simplesmente para de fazer. Porque eu vejo que essa é uma etapa também que muitos produtores iniciantes acabam se perdendo muito, que é o quê? É fazer algo,
e aí você vai ouvir no outro dia e você vai dizer, eu vou fazer diferente. E porque não existe melhor ou pior, existe diferente. De repente você vai mostrar o seu arranjo para um outro amigo, um outro compositor, um outro músico, e ele vai achar, por que você não fez assim? Por que você não fez assado? Porque eu faria desse jeito, eu faria de um outro jeito. Enfim, você está errado ou ele está errado? Não. A verdade é que ninguém está errado. A verdade é que cada um pensa a música de uma forma diferente. Até tem um amigo que é produtor e sempre que ele está produzindo, né, é engraçado que daí sempre tem, todo mundo quer dar um pitaco, isso é normal, vai acontecer. E sempre que alguém dava uma ideia para ele, ele dizia, pô, por que tu não faz desse jeito? Ele fazia uma cara e dizia, poxa cara, que ideia boa, olha, parabéns, a tua ideia é simplesmente demais, mas eu vou continuar fazendo a minha. Quando for o teu CD, daí tu usa a tua ideia, mas ela é muito boa. Então a gente precisa ter essa percepção de que não são ideias melhores ou piores, né? São ideias diferentes. Então assim, provavelmente você vai terminar o seu arranjo, a sua pré-produção, e você vai pensar, poderia ter feito assim, poderia ter feito. Não, você precisa entender que naquele momento, daquela forma, você entendeu que era melhor e você precisa ficar tranquilo em relação a isso, né? Já vi muito músico sofrer em relação a isso, né? E eu acho interessante de eu poder passar esse conhecimento que o que a gente chama no ensino de curva da aprendizagem acelera um pouco. Por quê? Porque eu demorei muito tempo para perder essas manias e essas neuras de estúdio, né? E eu falando isso para você agora, você evolui 10 anos em uma aula. Porque às vezes a gente demora muito tempo para perceber isso, né? Para desencanar um pouco dessa coisa, né? Enfim, cara, todo mundo vai ter ideias diferentes, vai ter... Então não se preocupe com as críticas danosas às vezes que os outros vão fazer, porque, enfim, você simplesmente pensa diferente de um outro músico, de um outro produtor. Um vai dizer que tinha que ter 2 violões, você acha que tinha que ter 3, o outro vai dizer que não tinha que ter nenhum. Enfim, cada um faria de um jeito aquela música, mas ela está dentro da sua percepção, dentro da sua realidade. Quanto a isso não tem problema, simplesmente pense isso, eu não estou fazendo algo ruim, eu estou fazendo algo diferente. Você perde um pouco essa preocupação que você poderia ter, valeu? Então fica essa dica aí bem importante, tenha isso em mente, grave isso. Depois da sua pré-produção pronta, feita, já definida, você vai partir para a parte de gravação, tá? Essa não é uma aula, né, uma videoaula de gravação, uma videoaula de como organizar as suas produções. Então você vai partir para a parte de produção, de gravação, né, na prática mesmo. Nessa etapa, o que é importante? É importante não deixar nada para depois. Grave da melhor maneira que você puder. Você precisa aprender as técnicas corretas de como usar microfone, de como usar o ganho, enfim, né? Você provavelmente já saiba como fazer, se não está no processo de aprendizado, mas assim, não deixe nada para depois. Extraia, se você está produzindo outros músicos principalmente, se não é você que está tocando os instrumentos, extraia o máximo daquele músico. Você tem que, principalmente como produtor, você tem que ter essa percepção do que você precisa exigir o máximo daquele músico, mas você não pode exigir além do que ele é capaz de fazer. Então você precisa, né, principalmente se você não conhece ainda ele muito bem, peça para ele, toca uma vez aí a música, toca do jeito que tu tocaria ela. Eu sempre faço essa primeira, como que tu toca ela? Toca aí. Aí o cara vai tocar. Aí eu já consigo perceber um pouco a limitação musical dele, né? Enfim, né? Como é que ele se sai gravando, se ele já sabe tocar no metrônomo, se ele tem uma pegada legal. Então você não pode, só porque de repente às vezes não é um músico tão experiente, você não pode deixar ele fazer de qualquer jeito. Ao mesmo tempo nós não podemos constranger esse músico exigindo dele algo que ele não consiga, mas você precisa
incentivar ele a dar o máximo naquele momento que ele está gravando. Se for necessário, repita. Como a gente está no estúdio, grave por partes. Vamos gravar primeiro a parte A, vamos gravar primeiro as estrofes, agora depois vamos para os refrões. No refrão vai exigir alguma coisa um pouco mais de ti, vamos fazer, sabe, mas não deixe nada para depois. Deixa assim e depois a gente resolve na próxima etapa. Não, grave da melhor maneira, faça o batera tocar com pegada, sabe? Você acha que a música deveria ter uma virada muito louca numa parte, mas você percebeu que o batera não conseguiu. Se você insistir para ele fazer aquilo muitas vezes e ele não conseguir, você vai frustrar a pessoa, você vai deixar ela cansada e não vai render. Então a função do produtor é essa, é extrair o máximo daquele músico, sabe? É o mesmo que você daqui a pouco pedir para um músico de jazz, um baterista que está acostumado a tocar jazz, e você querer colocar ele a gravar heavy metal, por exemplo, pedal duplo, ser muito rápido, enfim, você não vai conseguir extrair o máximo daquele músico. Às vezes ele é muito bom num outro estilo, enfim, vice-versa, né? Você vai pegar um baterista que está acostumado a tocar algo rock, metal, sei lá, hardcore, e você pedir para ele tocar uma black music, quem sabe ele não vai ter o mesmo balanço que um baterista de black music teria. Então o produtor, é muito importante você ter essa percepção e extrair o máximo desse músico na hora da gravação, para não deixar nada para depois, tá? Então tenha isso muito em mente, não deixe nada para depois. Depois de você já ter gravado todos os instrumentos, ter colocado tudo, enfim, já nos seus lugares, o que você vai fazer? Você vai passar para a parte da edição. A minha dica para a parte da edição é: edite até cansar. Mas você percebe que se você fez todas essas etapas anteriores, quando você chegar na edição, o seu trabalho vai ser muito menor do que se você chegasse simplesmente, vamos gravar, vamos lá, depois você ia ter um monte de coisa para corrigir. Quando você grava, por exemplo, não deixando nada para depois, o seu trabalho na edição é mínimo. Mas mesmo que o seu trabalho seja mínimo, edite até cansar, deixe essa música o mais perfeito possível. E como que a gente sabe que a música está bem editada? Quando ela está no tempo, digamos assim, está tudo está soando junto, de uma forma natural, né? A boa edição é a edição que não é percebida, né? Quando você consegue editar e essa edição não fica perceptível. Quando você afina uma voz e essa afinação não é uma afinação grotesca demais, sabe? Você consegue, por quê? Porque você já gravou da maneira correta. Às vezes o cantor não está alcançando uma nota, ou na hora de gravar, isso é bem complicado para o cantor, porque o cantor tem toda uma parte desse meio emocional, psicológico, que envolve do clima, do ambiente, sabe? Às vezes existem algumas coisas legais, tipo assim, às vezes grava o cantor até no escuro, não deixa ele ver ninguém. Tem algumas coisas, principalmente para cantor, que é bem interessante, que a gente pode deixar para uma outra aula. Mas na hora de gravar, insista para o cantor, tente várias vezes para que na edição você tenha o mínimo trabalho nisso e a sua edição soe natural. E quando você tiver toda a sua edição pronta, isso é quase mágico, assim. Por quê? Porque geralmente nós temos a expectativa de que a música vai ficar top na mix, né? Às vezes eu acho que essa é a grande frustração, a gente mostra pra alguém uma produção, não sei se já aconteceu com vocês, e aí parece que tá meio xoxo, assim, parece que a música, e tu fala assim: não, mas quando eu mixar, a música vai vir pra fora. E esse é o grande problema, porque nessa etapa de quando já está tudo bem gravado, bem editado, já foi bem produzido, já foi pensado, antes da mix essa música já está soando razoavelmente legal, ela já está soando bem audível, sabe? Ela já está bonita de ouvir, sabe? Ela não está confusa, ela não está embolada. Por quê? Porque você já colocou os instrumentos no lugar certo, você não entupiu ela de elementos, está tudo muito encaixado. Por quê? Porque a mixagem ela não vai resolver o problema do arranjo.
A mixagem ela resolve outros tipos de problemas, digamos assim, né? Não são problemas exatamente, mas às vezes são, né? Mas a mixagem serve para resolver outra coisa, ela não serve para resolver arranjo. Se você tem um arranjo embolado, você quando mixar vai ter uma boa mixagem de arranjos embolados. Então quando você vai para mix e você já tem tudo, o seu trabalho é muito mais fácil. Você leva menos tempo, ela flui melhor, né? Até tem um engenheiro de áudio que ele diz assim que se uma mixagem é muito demorada para fazer, se uma música, supomos que você leve normalmente 3, 4 horas para mixar uma música e você está 8 horas numa música, ou você desmancha a sua mixagem e começa do zero, ou você refaz a música, porque a mixagem não tem a função de ficar resolvendo problema de arranjo ou de edição, por exemplo, né? Quando você chega nessa etapa da mixagem, e é onde eu vejo que é o maior problema da maioria, porque daí às vezes você chegou nessa etapa muito bem, chegou com a música super legal, e aí na mixagem você estraga ela. Eu já vi isso muito acontecer. Daí tá tudo soando bonito, os músicos tocaram bem, você editou, o arranjo está redondo, e aí você na hora da mix começa a entupir a sua mixagem de plugin, começa a colocar efeito, e aí você viu um outro plugin que lançou com uma interface super linda e você vai colocando, e quando você vê aquele sonzão que você já tinha, você comprimiu ele de uma forma assim que o seu som ficou pequeno. Isso é destrutivo, porque a mixagem ela precisa construir algo na música, ela precisa colocar as frequências no seu lugar, ela vai encaixar mais ainda. Eu costumo dizer que a música, né, o arranjo ele é como aquele jogo de Tetris, né, onde você vai encaixando as peças e cada coisa tem o seu lugar, né, assim como cada instrumento precisa ser muito bem pensado na hora do arranjo, também na hora da mix todas as frequências precisam ser pensadas. E se você começa a colocar um monte de coisa sem saber o que está fazendo, você acaba piorando todo um trabalho que já foi feito. Então a mixagem é onde você chegou no momento de realmente aquilo que já estava no lugar ficar mais no lugar ainda. Você dá aquele encaixezinho que faltava assim nos instrumentos e nos efeitos você coloca. Então é um momento que você não pode estar despreparado para fazer. A mixagem é um momento de preparo, é um momento onde menos é mais, onde você só coloca algo se realmente for necessário. O problema é que às vezes a gente coloca um plugin novo, um efeito que mixa com plugin, ou mesmo né, com hardware, enfim, que mixa dentro do computador ou fora, a gente começa a colocar muita coisa, mas não sabe o porquê está colocando. Ah, eu vou usar isso dessa forma, assim, vou usar um preset lá e vou colocando, mas você não sabe nem o porquê usou. Então na etapa da mixagem você precisa estar muito preparado e saber. Então na mixagem guarde isso, você precisa saber, né? Coloque um plugin e pergunte-se o porquê você colocou ele. Ah, porque eu vi que o cara colocou e ficou bom. Mas você sabe o porquê ele colocou? Se você não sabe, você precisa saber o porquê de cada coisa, senão você vai ter problemas, tá bom? Então aprenda a mixagem, estude muito a mixagem para que você não estrague aquilo que já estava bom até agora. Então, você finalizou sua mixagem, eu volto a repetir algo sobre mixagem, que mixagem você nunca acaba, mixagem você para de fazer, porque você vai, por exemplo, mostrar para outro técnico, ele vai dizer, a voz está baixa, aí você manda para outro e ele diz, ó, a voz está alta, da mesma música, isso é... Então assim, obviamente que existem padrões, você também vai usar uma música como referência para essa mixagem, mas também você precisa ter esse bom senso de entender que não está nem melhor nem pior, está diferente. Tá? Entenda que às vezes que você fez só está diferente do que o que outra pessoa fez. Não está nem melhor nem pior. Porque senão você vai mixar um dia, no outro você vai mixar de novo, você vai mixar e você não vai terminar nunca. E isso vai atrapalhar o seu processo, né? O flow da coisa, né? Sabe? Relaxe em relação a isso. Desfrute da sua música, né? Então essa é a dica que eu dou aí na mixagem. Cara, terminou a mixagem, faz o bounce, exporta ela da forma certa, e aí você vai para o último processo, que é a cerejinha do bolo da produção, que é a masterização,
Você pode masterizar no seu computador, pode mandar para alguém, para um masterizador. Existem pessoas em estúdios especializados em masterização. Você pode fazer algo no seu computador também, não tem problema. Masterizou, exporta essa música e aí seja feliz, divulgue ela, mande para seus amigos, coloque na internet. E é isso aí, transmita a mensagem que você quer transmitir. Então tá, galera, nessa aula era isso que eu queria explicar. Essa aula vai ficar disponível aí. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido proveitosa. Volte ela, anote, comece uma nova, se desafie, comece uma nova produção. Pegue uma música do zero, uma música que você já fez ou uma outra. Comece do zero, fazendo etapa por etapa. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que você vai ter um resultado muito melhor do que você já estava tendo. Tá bom? Valeu! Me siga aí nas minhas redes sociais, meu canal no YouTube, Instagram, Facebook, para que você possa estar acompanhando mais aí do que eu estou divulgando. Valeu? Um abraço a todos!